Olá, alunos! Olá, turmas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física. Nós estaremos juntos nessa oportunidade de aprender muito mais. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para esta aula. Na aula de número 14, temos aí a revisão seguida aí da nossa avaliação, ok? Então, redobrem a atenção, prestem bastante atenção no que nós vamos ter como conteúdo para esta aula, façam as suas anotações e, sem mais delongas, vamos de aula? Bom, essa é a oportunidade que nós teremos de rever aí os conceitos, os conteúdos, tudo que nós estudamos nessa unidade, né? Se porventura você esqueceu alguma coisa, aproveita essa oportunidade para relembrar e, claro, colocar em prática na sua vida todo este conhecimento. E nós começamos relembrando um conceito tratado, trabalhado ao longo dessas aulas, que é o que aparece na cartela para vocês, que diz assim, olha: o acentuamento das curvaturas normais existentes no nosso corpo configura-se como uma patologia, uma doença. E essa é a definição de desvios posturais, ok? Os desvios posturais como o texto nos diz, né, é o acentuamento das curvaturas que são normais, ou seja, nós temos essas curvaturas em nosso corpo, porém o acentuamento ou ainda o surgimento, né, o deslocamento, o desnível da coluna vai ocasionar aí esses desvios posturais. E falando em coluna, vamos relembrar um pouco dessa estrutura também. Olha, a nossa coluna ela é composta por um conjunto de 33 vértebras, divididas aí em três áreas superiores, né? Que são as 7 vértebras cervicais, as 12 vértebras torácicas e as 5 vértebras lombares, né? É a parte principal ali da coluna. E a gente vai ter também as duas partes inferiores, que são as 4 vértebras coxígeas, tá bom? Formam ali o cóccix, e as 5 vértebras que se fundiram formando o sacro. Só para reforçar uma informação, as vértebras do cóccix também são vértebras fundidas, elas se juntaram ali formando o cóccix, ok? Nessa estrutura, principalmente na coluna, por diversas razões que nós vamos relembrar também, acontece o surgimento dos desvios posturais na coluna. E aí a gente vai relembrar alguns deles agora, olha só, as principais alterações que podem surgir aí, principalmente na população infanto-juvenil, mas também na população adulta ou na população daqueles mais idosos. Uma delas é essa que aparece, a hipercifose torácica, que é um desvio da coluna torácica, né, para frente, que ocasiona aí a posição de corcunda, com o pescoço, os ombros e a cabeça inclinados para frente, como a imagem mostra para nós, olha só. Outro desvio que nós tratamos, né, outro desvio postural relacionado à coluna é a escoliose tóraco-lombar, que é uma curvatura anormal da coluna vertebral para um dos lados do tronco. E aí, como a gente pode ver na imagem, né, os ombros e os quadris ficam com um lado mais alto que o outro, dando essa entortada aí na coluna, né? E isso ocasiona aí outros aspectos como dor, desconforto, né, na postura, enfim, tudo que está agregado a essa patologia. Nós falamos também da hiperlordose lombar, que é uma acentuação na curvatura lombar, o que deixa ali os glúteos mais destacados que a barriga mais saliente, né? Relembro a vocês que disse que essa condição só vai acontecer de uma forma mais normal, vou colocar assim, nas populações como das mulheres grávidas, né? Onde acontece uma lordose compensatória. O corpo se ajusta ali para receber o bebê que está na barriga da mulher, né? Para equilibrar o peso e tudo mais, e aí ela vai ficar com a barriga mais saliente por conta do bebê e o glúteo mais destacado, ok? Então, nessa condição, essa lordose compensatória é uma resposta do corpo, mas qualquer outra ocasião em que ela venha aparecer vai caracterizar aí esse desvio postural. Nós falamos também sobre outros desvios que surgem no nosso corpo, né? E a gente começa relembrando dos desvios que aparecem nos joelhos, olha só. E aí, para a gente conseguir relembrar essa informação, né? No joelho a gente vai ter o joelho valgo. Os joelhos ficam mais próximos uns dos outros, como a gente consegue ver ali na imagem. Daqui a pouco o vídeo vai continuar.
Enquanto nos joelhos varo, os pés se unem e os joelhos não. Então a gente vai ter aí uma inversão, né? O joelho valgo e o joelho varo, ok? São os dois desníveis que podem surgir na postura dos joelhos, ok? Dando seguimento, a gente vai ter também, olha só, perdão, volta para a minha imagem, olha só, a gente vai conseguir identificar, olha, os joelhos mais próximos ali no valgo e no varo, eles mais afastados. Tá bom? Então, essa é o desvio postural que pode aparecer no joelho. A gente viu também, olha só, sobre os joelhos ainda, ok? A imagem começa a esclarecer. A gente tem outro desvio, existe aí esse que é chamado de recurvatum, né? Recurvatum, ou o joelho hiperestendido, onde ele ultrapassa ali o grau 0 de hiperextensão, o grau 0 de extensão e o joelho flexo, que vai promover a projeção desses joelhos para frente, ok? Fazendo com que a linha da gravidade passe por cima ou por trás dos joelhos. A gente vai ter a oportunidade de visualizar um pouquinho mais próximo esse desnível, né? Esse desajuste. Olha aí, ó, como fica lá a passada, isso, olha só, gente. Então a gente tem aí o recurvatum ou hiperestendido, né? E o joelho flexo vai causar essa diferença aí na postura, tá? Então é muito importante, se você porventura visualizar em você, procura um médico especialista, procura alguma forma de tratar esse problema, que é um desvio postural, que não atinge só a coluna e nem só o joelho, mas também os pés, e a gente precisa conhecer o nosso tipo de pisada, né? Como é que o nosso pé se encaixa ali. E a primeira pisada que eu trago para vocês é a pisada neutra, que o texto traz para a gente essa definição, né? Ela começa com a parte externa do calcanhar e o pé rotaciona ligeiramente para dentro. Essa é a pisada correta, pois ela absorve aí o choque e claro, divide o peso da forma mais uniforme. A gente vai ter a oportunidade de visualizar um pouquinho, olha, é a pisada mais correta de acontecer. E aí, quando ela não é tão correta, a gente vai ter o desvio postural, que a gente vai caracterizar aí a pisada pronada e a pisada supinada. Essa é a neutra ainda, a gente vai agora para pronada e supinada. Para a gente entender melhor, primeiro a supinada, olha só, o pé toca no chão com a face externa do calcanhar e o peso é jogado para a banda externa do pé, ok? Como esse peso ele é jogado principalmente aí para os dedos, esse tipo de pisada causa dores nas costas e nos joelhos, ou seja, em virtude desse desnível, a gente vai ter também desnível na costa e nos joelhos. Então, é todo um complexo que está conectado, ok? Adiante, olha só como é a pisada supinada. Agora a gente vai ver a pisada pronada, vamos relembrar, olha só, o texto já traz aí o apoio para a gente. Nessa pisada, né, o pé inicia a rotação quase que excessiva para dentro, quando a parte de fora toca ali o chão, e esse tipo de pisada causa desequilíbrio no quadril e nos tornozelos lá embaixo, o que resulta também em dores nas costas, nos pés e nos joelhos. Então é muito importante a gente ficar atento, se porventura identificar alguma dessas posturas no seu corpo, buscar aí uma ajuda mais especializada, né? Nada de querer tratar sozinho. As principais causas desses desvios que nós tratamos na coluna, no joelho e nos pés são essas que aparecem para você, olha só, a má postura aí durante as aulas, o uso incorreto de mochila, né? A utilização de calçados inadequados, o sedentarismo e a obesidade. Formas de nós tratarmos esses problemas é o que aparece agora na cartela para vocês. A gente tem aí a ginástica de conscientização corporal, que objetiva o conhecimento do próprio corpo e suas sensações por meio de exercícios que respeitam a individualidade. E aí são exemplos de ginástica de conscientização corporal, o Pilates, a ginástica holística, a eutonia, o Tai Chi Chuan e a dança. Essas ginásticas permitem que nós possamos conhecer o nosso corpo e trabalhar aí as potencialidades dele, evitando esses desvios. E falando sobre conhecer o nosso corpo, eu trago para vocês, dentro dessa aula de revisão, um grande nome aí, o fisiologista norte-americano William Herbert Sheldon, que em 1940
desenvolveu uma teoria técnica chamada somatotipo. Para a gente relembrar esse conceito também, já aparece para vocês. O somatotipo ele é uma teoria da técnica de classificação corporal extremamente importante para entendermos aí por que certos indivíduos são melhores jogadores de basquete e outros são melhores corredores fundistas, né, que são aquelas corridas de longa distância. Isso porque Sheldon desenvolveu essa teoria do somatotipo e ele dividiu a estrutura física do ser humano em 3 condições diferenciadas. E a gente vai relembrar agora, a primeira delas já aparece para vocês, é a endomorfia. Né? Esse indivíduo com uma porção de gordura mais internalizada, e a gente relembra algumas características deles nessa cartela que aparece agora. A endomorfia, geralmente os indivíduos são mais baixos, o corpo é mais largo, tem o percentual de gordura mais elevado e dificuldade para perder peso. Em contrapartida, na maioria dos casos, os endomorfos têm facilidade de ganhar massa muscular, uma vantagem aí para eles, né? A alimentação tem que ser mais restritiva, evitando alimentos que ajudam a acumular mais gordura, como os doces, por exemplo. Normalmente, essa galera necessita de uma redução na ingestão calórica, tá? Para que eles consigam diminuir o peso e a quantidade de gordura corporal, bem como um acréscimo no gasto calórico. Como é que a gente vai fazer isso? Com mais exercícios aeróbicos e um planejamento de musculação voltado aí para repetições mais altas por séries, ok? Então, a galera que tem a gordura mais internalizada precisa fazer mais exercício aeróbico, fazer musculação e, claro, fazer uma dieta bem balanceada. Outro grupo da classificação de Sheldon, do somatotipo, é a mesomorfia, que a gente também conhece algumas características dele aí, olha só. Ele vai ter o corpo mais equilibrado, ele não é nem tanto ectomorfo e nem tanto endomorfo. Os membros superiores são mais desenvolvidos e a cintura mais afinada. Os mesomorfos não têm dificuldade de perder peso, já que eles contam aí com um metabolismo acelerado. A alimentação não deve ser muito calórica como a do ectomorfo, mas não precisa ser tão restritiva. Ainda sobre a alimentação, olha só, e o treino, né, ele pode se considerar um cara privilegiado, porque ele tem um metabolismo bom e ele consegue manter pouco acúmulo de gordura e tem facilidade para ganhar massa muscular, ok? A última característica dessa teoria de classificação é a ectomorfia, olha só, esse indivíduo mais magro, né, com uma facilidade gigante de não ganhar peso, né? Ele não consegue ganhar, na verdade não é nem uma facilidade, é uma dificuldade de ganhar peso. E aí, algumas características da ectomorfia aparecem agora para vocês. Esse indivíduo tem o corpo mais magro, os ombros estreitos e o percentual de massa muscular mais baixo. Geralmente, eles são mais altos e têm um metabolismo mais acelerado e, portanto, têm mais facilidade de perder peso e também mais facilidade de perder massa muscular, ok? A alimentação de quem é ectomorfo deve ser um pouco mais calórica, mas quando a gente fala assim, ó, mais calórica, não quer dizer que pode sair comendo besteira sem controle, tá bom? O treino para eles, falando da atividade física, tem que ser um treino intenso, mas também não pode ficar muito tempo na academia para não perder aí a massa muscular, a massa magra, né? Treino aeróbico para eles pode cancelar, principalmente se o objetivo for ganhar massa muscular, tendo em vista que ele tem essa capacidade metabólica aí de o metabolismo mais acelerado, né? Então, a gente precisa olhar para esse aspecto fisiológico. Nós falamos sobre a teoria do Sheldon para que a gente conseguisse identificar que não existe corpo perfeito além do seu. Dentro da ciência, a gente tem lá o endomorfo, o mesomorfo, o ectomorfo. Então, os estereótipos criados, né, aquelas expressões que geralmente as pessoas usam, alguns acham engraçado, mas não é, estão associados aí a características que vão acabar ferindo, magoando as pessoas, né? E muitas têm algumas desordens, apresentam as desordens alimentares ou os distúrbios dismórficos corporais, tá bom? Então é muito importante a gente olhar para esse aspecto. E aí nós falamos aqui sobre 4 desordens alimentares, né? A anorexia, que é um transtorno em que a pessoa tem um medo excessivo de ganhar peso. E aí vai ter diversos aspectos, né? Como a restrição alimentar, a redução no consumo de alimentos, levam a uma perda significativa de peso sem que a pessoa note. Isso acontece porque a pessoa apresenta
alteração na percepção real do seu peso e silhueta corporal. Por mais que ela esteja magra, ela não consegue se enxergar dessa forma, ela se vê ainda acima do peso. Essa é uma característica que a gente observa também na bulimia, que é essa desordem que aparece para você, essa desordem alimentar, que é caracterizada por episódios frequentes de compulsão alimentar, nos quais há um consumo de grandes quantidades de comida, seguido de comportamentos compensatórios inadequados, como forçar vômito, usar laxantes ou diuréticos, ou ficar sem comer e praticar exercício em excesso para tentar controlar o peso. Outro que nós tivemos a oportunidade de conhecer é a compulsão alimentar, que é um transtorno alimentar caracterizado pela vontade de comer em grandes quantidades e muito rápido, mesmo quando não se está com fome. Isso gera aí um desnível no peso, né, e outras doenças que podem vir associadas. Uma que parece boa, mas também não é a vigorexia, que é também conhecida aí como transtorno dismórfico muscular ou síndrome de Adonis, que é caracterizado por uma obsessão em ter um corpo perfeito, levando a uma prática desregrada e até exagerada de exercícios físicos, né? Então, esse cuidado com o corpo a gente precisa ter, mas sempre olhando essas características. Outro cuidado com o corpo que nós tratamos nessas aulas foi sobre higiene, né? Que é um termo utilizado aí para designar um conjunto de medidas e conhecimentos recorrentes na promoção e manutenção da saúde. E aí ele vai estar relacionado ao bem-estar físico, mental e social. Nós tratamos sobre alguns tipos de higiene, olha só, a higiene corporal, a higiene mental, a higiene coletiva e também a ambiental. E aí, relembrando um pouco sobre a higiene corporal ou pessoal, né? Está relacionado àquelas atitudes, às ações que nós tomamos para cuidar do nosso corpo, de modo muito pessoal. É um cuidado individual, todo mundo tem que ter, e evita também cenas constrangedoras, como as que nós propusemos nas aulas, né? De alguém falar que seu cabelo está despenteado, ou que, de repente, você está com mau hálito, enfim. A gente consegue cuidar do corpo e estar bem apresentável. Quando nós tomamos banho, escovamos os dentes, cuidamos das unhas, né? Temos aquele cuidado ali com o cabelo, com os pelos, com a barba, né? Quando cuidamos da pele, quando realizamos ali aquela limpeza periódica dos ouvidos e nariz, quando lavamos bem as mãos, um aspecto que foi muito reforçado aí, né, pós-pandemia, e quando nós usamos roupas e calçados limpos. Isso não só nos deixa bem apresentáveis, como também evita o surgimento de muitas doenças, ok? Outro aspecto muito importante, outro tipo de higiene muito importante é a higiene mental, que diz respeito ao cuidado com a mente, aquilo que nós temos alimentado, colocado na nossa mente. Então, nós devemos investir em atividades relaxantes, como ver amigos, a família, né? Ler, escutar música, ter uma boa noite de sono e exercitar o corpo. Ouvir ou tocar também música, meditar ou orar, são atividades que vão nos ajudar nesse quesito da higiene mental. Outra higiene muito importante, outro tipo de higiene é a higiene relacionada aí à saúde coletiva, né? Eu coloquei higiene / saúde coletiva porque ela está relacionada às medidas tomadas em relação à saúde pública, buscando aí o bem comum, ou seja, aquelas campanhas, aquelas ações que vão gerar impacto não só para mim, mas para toda a comunidade, para todos aqueles que estão ao meu redor. O objetivo principal dela é evitar a transmissão de doenças e facilitar o convívio social em lugares comuns, em lugares que todo mundo vai. Então, ainda que os impactos delas vão ser coletivos, mas é necessário um olhar em que cada um precisa fazer a sua parte. E nesse aspecto de que cada um precisa fazer a sua parte, eu já chamo o último tipo de higiene, que foi a higiene ambiental, né, que está relacionada com a preservação das condições sanitárias, do meio ambiente, né, com o intuito de impedir que prejudique a saúde do ser humano. É necessário que nós nos eduquemos e até reeduquemos aí para não jogar lixo, para não poluir os canais, os rios, porque isso vai ter impacto direto não só na vida dos outros, mas na minha. Então, é necessário que cada um faça a sua parte para que todos nós vivamos em um mundo melhor. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, tenham gostado dessas aulas. Deixo a todos um forte abraço e até a próxima.